Boa tarde, meus amigos. Prazer aí estar com vocês novamente. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Hoje será a nossa nona reunião e vamos tentar discutir alguma coisa sobre um tema que é muito complexo, que é de substância e essência aplicados à ideia do espírito e aplicados à ideia de Deus, né? Então eu vou ter que trabalhar alguns aspectos conceituais e no final a gente tenta discutir esse aspecto aplicado ao conceito de Deus, né? Sempre lembrando, né, que quando um pouco do objetivo, né, da intenção desse módulo é que Deus sempre é um desafio potencial transformador, né, de ressignificação de todos os outros conceitos que são importantes para nós, né, como existência, vida, consciência, amor, valores, ética e moral, escolhas, prece, fé, enfim, né, tem impacto profundo, intenso, né, vertical na nossa existência. E o desafio da gente como espíritas é justamente estar sempre fazendo a renovação, a revisitação, a ressignificação do conceito de Deus por causa desse impacto enorme que ele acaba tendo, né? E um pouco do nosso desafio aqui hoje é justamente fazer um exercício coletivo de nós, digamos assim, como pessoas ligadas à doutrina, tentando refletir, né, digamos assim, alguma coisa diferenciada sobre esse conceito. Eu só vou utilizar o início para retomar alguma coisa do que a gente discutiu lá sobre fé, né, lembram? E depois a gente entra nessa questão da substância e da essência. Então, quando a gente discutiu fé, o que eu quis trazer é que fé é conhecimento, né? Tem vários conceitos de conhecimento, como trazer a consciência, deixar presente ao ser, né? Modificação de um conhecimento anterior, e dois que são operacionais, né? Um deles é que conhecimento é uma relação que a gente estabelece entre a gente, o sujeito, né? E algum objeto, né? Aqui objeto no sentido filosófico, qualquer coisa que seja do teu interesse, né? A própria pessoa, todo o espectro imenso de autoconhecimento, as outras pessoas, a cultura, a sociedade, a natureza, os mundos, o universo, o cosmos, Deus, e assim por diante, né? Essa conceituação de conhecimento é fundamental porque ajuda a quebrar essa dicotomia entre subjetivo e objetivo, né? Conhecimentos, como se fossem coisas separadas, né? Como o conhecimento é uma relação ou uma interação, ela sempre tem elementos do sujeito que conhece e elementos do objeto a ser conhecido. Se tiver só do sujeito, é uma fantasia, uma imaginação, né? Se tiver só do objeto, não foi estabelecida a relação, não há conhecimento, né? O que há é ênfase, destaque, né? Se eu enfatizar muito as características do sujeito, a minha abordagem é mais subjetiva, é mais do conhecimento subjetivo. Se eu somar, né, o entendimento de várias pessoas, de vários sujeitos do conhecimento, eu posso dizer que esse conhecimento vai ficando comum a vários sujeitos, né, vai ficando intersubjetivo, né, entre sujeitos, né, vários sujeitos somam as suas posições e ajudam a entender um pouco mais o objeto da consciência, né? E quando eu destaco, eu reforço as características do objeto, aí a gente chama de conhecimento objetivo. Então, o que é evidente é que sempre vai ter as questões do sujeito e sempre a gente vai ter as questões do objeto, se a gente imaginar que há uma relação. E o conceito que afeta diretamente a questão da fé é o conceito clássico do Platão, num diálogo chamado Teteto, em que ele fala que é uma crença verdadeira e justificada, né? O que é crença? É aquilo que eu considero como verdadeiro. É a definição mais básica que a gente pode dar. Ou o que se toma por verdadeiro. E o que é justificação? Tem a justificação mais técnica, né, que é uma argumentação. A argumentação é como eu disponho as coisas de forma coerente, o mais coerente possível, o mais consistente possível, assumindo os desdobramentos lógicos para sustentar alguma coisa como se fosse verdadeira, né? Posso usar argumentação, posso usar observação, experimentação, que seria mais conhecido como ciência. Quando há ênfase na argumentação, a gente costuma chamar mais de filosofia, né? E também a justificação também é subjetiva, também é interior, né? E isso é importante que a gente faça essa separação. Outro aspecto que a gente destacou, que é muito importante, é que fato e verdade, elas têm que ser
trabalhadas de forma um pouco separadas, né? Fato é uma ocorrência possível, efetiva no mundo real, né? Tecnicamente, verdadeiro ou falso não se aplica ao fato. Ele existe ou ele não existe, né? O que é verdadeiro? Aí que eu acho que vale a pena que a gente separe. Verdadeiro é a descrição que eu faço do fato, o entendimento que eu tenho, a compreensão que eu alcancei, a percepção que eu tenho, a intuição, mesmo o sentimento. Do fundo indiferenciado, que é a existência complexa, eu vou ter aquilo que a gente chama de saliência e vou ter a pregnância, né? A aplicação de valor sobre aquilo que eu estou destacando desse fundo indiferenciado. Então, é importante separar os dois conceitos. Por que é importante, turma? Porque facilita a avaliação crítica, facilita a evolução para novos conceitos, diminui o dogmatismo, a acomodação, a intolerância. Né? O que a pessoa faz? Como ela acredita que ela conhece a realidade e ela diz que o fato é que é verdadeiro, ela tem muita dificuldade de mudar, porque para ela, na cabeça dela, implica em mudar a realidade. Quando você tem a sabedoria de separar o que é fato e o que é a interpretação, o entendimento, a compreensão que eu faço do fato, eu tenho muito mais facilidade de fazer as alterações das minhas posições. Ó. Gosto muito disso aqui, ó, tá? O mapa não é o território, né? Foi, eu acho que um matemático polonês, na década de 30 do século passado, que trabalhou, mas é o Bateson, né? Citado pelo Capra, e tem um trabalho importante em sistemas complexos, tá? Ele dizia e enfatizava, o mapa não é o território, né? Ó, que o mapa antigo, né? Ele é o território? Não, ele é um facilitador, ele sintetiza, ele pode orientar, mas ele é sempre o quê? Parcial, ele é sempre provisório, ele é sempre incompleto. Né? Quantos mapas antigos nós temos na nossa cabeça? Né? Então, a importância de eu sempre estar revisando, né? Em termos mais atuais. Né? Quantos de nós, né, digamos assim, acreditamos piamente no GPS? Né? Você sempre tem que estar desconfiado, vira à direita, vira à esquerda, puxa, mas será que pode? Né? É um mapa, né? Ele pode estar sendo verdadeiro ou não. Então, importantíssimo a gente separar o fato e o entendimento, a compreensão que eu tenho do fato, que é o que na realidade pode ser dito como verdadeiro, como falso, etc. Né? Não esquecer que mentira não se opõe a verdadeiro, né? Mentira é uma questão moral, de enganar e tal, e que não deve ser levado em consideração. As fontes da verdade são o próprio espírito, todo o processo de intuição, o seu sentido empírico, que são os sentidos, a razão, e a autoridade, que nada mais é do que a intuição, a razão, o empírico de alguma outra pessoa que a gente de alguma forma confie, né? E sempre o conhecimento, através da ampliação de um núcleo alcançado, negação e substituição do que eu entendo, e a ideia do mosaico, né? Quanto mais complexo é o objeto que eu estou abordando, mais o meu conhecimento vai ser tipo spot, né? Pequenas áreas que eu ilumino, ilhas de conhecimento num mar de ignorância, né? Então, lembrar sempre que fé ou crença, em grego, em latim, pistes e fides, é sempre acreditar e confiar. Para facilitar e orientar a gente, falou em fé, pense em acreditar e confiar. Crença e confiança em quê? Em alguma coisa. E é sempre associação e a soma disso, não é nada mais do que isso, né? Quando eu uso fé em religião, não é uma crença especial, é uma crença comum. O que varia? O objeto da minha crença, né? Então, se eu estou falando em religião, né, aí eu estou trabalhando acreditar e confiar numa causa primeira, uma inteligência maior, na eternidade do espírito, no significado, no sentido da existência, etc. São questões muito próximas do nosso limite, claro que elas trazem desafios enormes, mas sempre é uma questão de crença e de confiança. Né? Lembrando bem, né, aqui é um sentido negativo do que não é a fé. As pessoas que vêm até o exercício mediúnico, até a casa espírita, e mesmo vários espíritas, você vê como eles têm essas ideias assim equivocadas a respeito de fé, né? E vale a pena sempre destacar, ó, não é absoluto, não é certeza no sentido de certeza absoluta, não é dogma, não faz milagres, não remove montanhas, né? Não vou fechar os meus olhos e os problemas vão desaparecer, não é magia.
não se opõe ao conhecimento, à inteligência, à razão, à filosofia, à ciência, né? Não é acreditar e cobrar das pessoas que elas acreditem sem evidência, pois é um absurdo. Não é mística, não é sagrada, né? Não é acreditar sem compreender, porque eu estou me negando a mim mesmo. Não é uma crença de tipo especial, não é monopólio da religião, não exige anulação da razão, não é incondicional, não é um sentimento, e assim por diante. Isso ajuda bastante, né? Então, a fé é uma crença e confiança que resulta o quê? Da compreensão, né? É o conhecimento do que é. A fé não começa quando o conhecimento termina, né? A fé é o conhecimento aplicado no limite do ser. É a extensão do conhecimento no seu limite. Acho que isso que é importante que a gente tenha ideia em relação à fé. Ser a fé, né, que a gente trabalhou aí nas últimas décadas na CBE, é uma forma de enfatizar o que? A síntese do que o ser alcança, que ele é, da sua compreensão, do seu entendimento, né, é a soma do que ele alcançou a respeito da origem, da gênese, do sentido, do significado, do propósito, das funções, dos deveres de sua existência e de tudo que existe, né? Então, ser a fé, né? Eu me afirmo em função do entendimento que eu alcancei, né? Então, mas como ela é uma crença e uma confiança, tá? Ela tem que ser avaliada como qualquer crença, tá? Ponderada, se ela é boa ou não, se ela é útil ou não, se ela é adequada ou não, se ela é verdadeira ou falsa, se ela serve ou não, né? Se ela já está ultrapassada, se eu tenho que ampliar, modificar e assim por diante, né? Então, posso dizer que fé é crença e confiança no que se explica, no que se compreende sobre. Novamente, aquele aspecto bem amplo, desde a própria pessoa, de ser espírito, de ter uma causa para a sua própria existência, para a existência de tudo, para a existência com sentido e com significado, para a ideia da eternidade, da bondade essencial da existência, da importância do papel e da função que se desempenha, da importância dos outros para mim, na importância minha para os outros, né? Aqui seria crença e confiança nesse segmento do conhecimento humano que a gente chama de religião, tá? Sempre, digamos, fugindo da dicotomia, né? Até põe um X como se fosse uma luta de boxe, né? Fé versus razão. É o maior equívoco que as pessoas cometem e que a doutrina não entra nesse aspecto. Por quê? Porque ela trabalha a ideia da cogência, né? A fé, ela resulta da aplicação da razão a certas questões, novamente, como origem, gênese, sentido, significado, propósito da existência, é a aplicação prática da razão, né? Posso separar de conhecimento? Não. A fé, ela não começa quando acaba o conhecimento, né? É o conhecimento construído pelo ser humano, novamente, sobre aquelas questões que são atinentes à religião, né? Sentido, significado, razão, propósito e assim por diante. Tá? Então, de tal forma que a gente pode divulgar, discutir, propagar que a fé, que não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade, já lá com a habilidade fantástica de síntese do Kardec, né? É uma súmula do conhecimento, pelo que Irmão afirma, é a expressão da consciência do ser na sua relação com sua origem, né? Então, acho que fica muito mais rico a gente conseguir ressignificar o conceito da razão. É sempre a razão através do conhecimento, e nessa frase aqui muito interessante do irmão Leocádio, é a visão crítica da presença do Criador no seu interior. Né? Acho que são conceitos muito mais operacionais de fé e que fogem de conceitos aí deturpados, digamos assim, né? Tá? Feito. Bom, então, entrando na ideia de essência e de substância, né? Tem uma série de conceitos que o irmão Grimm trouxe que eles dependem de você entender bem o que é essência e o que é substância. E ele fez, se a gente for olhar ali, durante décadas, ele trabalhou essência, trabalhou substância, e a gente teve muita dificuldade, acabou discutindo pouco. E eu acho que na medida que a gente progrediu pouco no entendimento aqui desses dois conceitos, a gente teve mais dificuldade de entender, né? O que significa dizer que Deus é a dinâmica da vida, o que significa dizer que é a essência da vida, que é o fundamento do fundamento da vida, que é a unidade que se revela todos os dias quando nós procuramos, né? Ou Deus como substância da vida, e assim por diante. Então, vamos trabalhar aqui alguns entendimentos a respeito dessas duas palavras e vamos ver se ajuda a gente
olhar para o entendimento de Deus de uma forma diferenciada. Tá? Então tem que começar bem lá no começo, como toda boa história, né? Então a ideia da metafísica, digamos assim, é aqui a parte da filosofia que por característica básica trabalhou essência e substância e de alguma forma ainda hoje trabalha, né? Tem um filósofo chamado Andrônico de Rhodes, conhecido lá em torno de 60 a.C., mais ou menos, que ele vai organizar os escritos de Aristóteles que estavam dispersos, né? Ele vai reunindo num conjunto, né? Tinham mais ou menos 8 livros que falavam da natureza, ficaram conhecidos por física, e tinham cerca de 14 livros que não eram chamados de metafísica, o próprio Aristóteles chamava de filosofia primeira, ciência primeira, sabedoria ou teologia. Mas ele pega esses 14 livros e coloca depois da física, né? Em grego, metafísica, depois da física, né? Então, a palavra metafísica, embora hoje signifique o que está além do que é percebido, sentido na natureza habitual, né? Mas ela vem assim quase que de um acidente, né? É uma boa anedota, né? Alguns questionam a veracidade, mas é uma boa anedota a respeito de onde veio o conceito aí de metafísica, né? Então, de tal forma que metafísica trata de quais assuntos? Ela inicialmente, né, você veja a pretensão, o ser enquanto ser aqui no sentido filosófico, né? O que é, né? Pensem sempre no sentido filosófico. Tentava estudar a causa primeira das coisas, aquilo que não muda e assim por diante. E com o tempo foram sendo associadas outras coisas, necessidade e contingência, tempo e eternidade, a alma, a mente, o corpo, liberdade e escolha, a identidade pessoal através da mudança, um conceito que nos interessa muito, que a gente pode estudar, teologia natural, que é uma abordagem racional do aspecto religioso, então, para a doutrina, na idade da cogência, na ideia da cogência que ela tem, da ordinária do conhecimento, acaba ajudando bastante, e assim por diante. Então, a metafísica trabalha o que existe, qual a natureza do que existe, qual a natureza fundamental da realidade, e assim por diante. Só para a questão de nomenclatura, às vezes aparece ontologia, que é um termo bem mais recente, mas basicamente acabou sendo aplicado que do conjunto de aspectos que a metafísica trabalha, ele ficou mais diretamente ligado ao estudo do ser, né? Tá? Mas metafísica e ontologia, para termos práticos aqui para nós, se aplicam, se aproximam muito. Então, antes do Aristóteles, já lá nos chamados pré-socráticos, em torno de 600, 500 antes de Cristo, o famoso século VI, né? Eles estão tentando buscar, alguns pensadores, o princípio da natureza, a physis, né? Qual que é a substância? Ó, começa a aparecer a palavra que nos interessa, a básica, única de tudo que existe. Qual que é o princípio que está por trás das coisas? E esse conjunto aqui de pensadores, né? Eles começam a introduzir o que é fundamental para nós, que é uma tradição crítica. Crítica aqui é aquilo que pondera. Crítica é o que avalia, é o que considera, é o que julga de forma sistemática e tenta colocar as suas conclusões de uma forma ordenada, coerente e consistente, e assume, né, os desdobramentos naturais dos entendimentos que tem, né? O mais famoso, chamado, dentro pelo menos da concepção do Ocidente, o pai, né, da concepção filosófica, o famoso Tales, de uma cidade chamada Mileto, na Ásia Menor, de cultura grega, né? Em relação à origem da natureza, a base da realidade, ele coloca e defende que é a água, né? E ele é o pai dessa tradição crítica e da sustentação das suas posições e dos seus entendimentos. O que ele está tentando? Está tentando descobrir a ideia de substância e a ideia de essência, que está por trás, a base da origem de toda a natureza, de todo o existente. Ele começa uma sequência, pus aqui alguns quadros, né? Anaximandro, Anaxímenes, que são ligados diretamente ao Tales, e de outros locais, Empédocles, Heráclito, Parmênides e assim por diante, né? De tal forma que, resumida, vocês já devem ter visto na escola, a gente acabava meio sem entender por que essa confusão, né? Anaximandro, ele questiona as colocações do Tales, né? E diz que a base é o indeterminado. O Anaxímenes, né, fala que é o ar,
Parece meio bobo, mas quando você vai avaliar e você lê a obra dessas pessoas, a qualidade da argumentação é muito interessante, né? Ele mal sabia o que era ar, não conhecia os gases, oxigênio, nitrogênio, nada, né? Heráclito fala do fogo, eles não entendiam o que era o fogo, né? Então, é o que afirma a história do rio, né? Tudo flui, né? Parmênides, ele enfatiza o ser, na essência que não muda. Então, são, ao longo de pouco tempo, uma sequência de várias gerações com pessoas brilhantes e com a capacidade de articularem o seu raciocínio, tentando entender o que está por trás daquilo que existe, né? Vejam como é uma coisa riquíssima, um contexto, uma circunstância e as características individuais deles que montaram toda uma tradição, né? Além dele lá, por exemplo, temos o deles que eu comentei, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, etc. Temos o Empédocles, né, que em relação à base de tudo, ó, ele cria essa chamada teoria dos elementos, né? Ele chamava de raízes, não de elementos. Ele que cria essa história de que era terra, água, ar e fogo. E a mistura desses 4 elementos, que seriam as substâncias básicas, você explicaria tudo. Existiria uma quinta, né, a quinta essência, que é o éter, no qual estariam fixas as estrelas, né, que fariam o movimento em torno, o movimento do céu, né, tá? Então veja como é interessante. Esse autor também é muito interessante porque, ó, ele trabalha a ideia de reencarnação, veja o período dele, né, 494, 430 a.C. Dentro do Ocidente, ó, ele trabalha a reencarnação, ele trabalha a evolução, e ele diz que uma das forças básicas que une as coisas no mundo é o amor. Veja que interessante. Veja como eram pessoas que tinham capacidade de alcançar coisas diferentes. Um outro grupo, ó, Leucipo e seu discípulo Demócrito, dizem que a base está no A, não, é não, né? Tomos é que não pode ser dividido numa partícula mais conceitual do que qualquer outra coisa, com um espaço vazio e que conseguiria explicar a realidade, dentro daquela preocupação lá pela realidade última, né? Platão, por exemplo, um pouco depois, diz que a base para tudo que existe está no mundo das ideias, no mundo das formas, né? E que a base de tudo seriam ideias, essências eternas, como o bem, o belo, o justo, o bom, a verdade e assim por diante, né? Então, todos tentando fazer essa explicação básica. Aristóteles, no entanto, foi o que dá uma sistematização naqueles 14 livros que vão ser ou ficar conhecidos como metafísica e amplia essas questões, né? Sua visão, veja que interessante, a habilidade, a visão e a capacidade crítica dele é tão grande que a síntese que ele faz predomina por 900 anos, mais ou menos de 300 e pouco, quando ele desencarna, até em torno de 1600, quando surge a chamada Revolução Científica, né? E a ideia que predomina, né? Apesar dele sempre ter sido favorável à crítica e às mudanças e ao novo, né? A cristalização, lembra daquela confusão entre fato e verdade, acaba dificultando as mudanças, justamente pela qualidade da síntese que ele fez, tá? Que ele coloca? Aqui é uma ideia básica da metafísica, né? Então, existe o ser, que é o que é, e o ser, ele tem propriedades ou características ou atributos. Os termos não são exatamente iguais, eles mudam conforme a corrente filosófica a qual você pertence, mas daria uma ideia, né? O ser, ele tem propriedade ou características ou atributos. E ele tem também relações. Um exemplo clássico é isso aqui, ó, né? A rosa, que é o ser, tem uma propriedade que é ser vermelha e que tem uma relação básica com o jardim, tá? E isso é uma ideia básica da filosofia que vai ajudar a entender metafísica e substância, tá? Aqui, ó. O ser é o que é a essência, tá? Alguns dizem que existir, ó, é uma propriedade, um atributo ou uma característica do ser. Tanto que, na prática, eu digo assim, né? Ser é, ser é o que existe. Mas se eu for ser técnico, o ser é a essência e existir é uma propriedade do ser, né? O ser em potência e o ser em ato, né? Lembra da ideia da criação a partir do nada, que a gente trabalhou quando falou da criação ex nihilo, por exemplo, né? Seria um pouco a partir desse conceito, desse entendimento. Se eu pegar Deus como o ser, também posso usar Deus para tentar entender, ó, Deus seria o ser,
Propriedades são nós que atribuímos, né, e tentamos ver, ó, essas são as clássicas, né, dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, toda benevolência, totalidade. Então, sou eu que olho para esse ser que é Deus e tento entender algumas características que ele tem. A relação é totalidade com as partes, se eu abordar como sistema complexo, o próprio com as partes, ou com todo existente. Ó, na relação, por exemplo, vejam, se eu imaginar que a relação com a divindade é de troca, a prece é petitória, né? Ou de barganha, ou de suborno. Na medida que eu entendo Deus como a propriedade de totalidade, a relação, por exemplo, que é a prece, né? A prece seria uma relação com a divindade, ela vai mudando de características. Né? Veja como são conceitos ricos que dá para a gente ir trabalhando para entender um pouquinho melhor. Seria a aplicação desse conceito básico da metafísica, por exemplo, para entender um pouquinho mais a ideia de Deus, né? Tá? E o que nos interessa mais diretamente é que ele começa a se perguntar, né? Tá aqui o que é o ser, e daí ele pergunta, ó, se eu for retirando do ser, do que é, ou do que existe, né? Se você quiser usar esse termo, as características, as propriedades, os atributos, o que que vai ficando, né? Daí ele conclui ou afirma que fica alguma coisa por baixo, por trás de tudo, né? O termo grego é ousia, né, em latim, quando foi traduzido, é substare, é o que está por baixo, o que está por trás, o que está sob a aparência, sob a mudança, sob os predicados, tá? Então, a ideia de substância, originalmente, é trazida ali pelo Aristóteles, que é como se fosse o núcleo do ser, né? Na medida que eu vou tirando as propriedades, atributos, características que esse ser tem, né? O que seria essa substância, né? Tá? Tem vários autores, aqui eu peguei 4, né, que dizem, ó, substância. Tem vários jeitos de conceituar, mas dentro dessa ideia proposta aí pelo Aristóteles, né, é o ser individual, do qual se predica, se dá predicados, atributos, características, de quem se identificam as propriedades, né? É aquele ser em relação ao qual eu identifico as propriedades. Ele mesmo, ele não é predicável, né? De alguma coisa, nem está presente em alguma coisa como um aspecto ou propriedade dela. Por exemplo, vermelho para rosa, vermelho é uma propriedade, um predicado. A rosa que é o que tem predicados, o que tem propriedades, o que tem características, né? Então, quando eu falo em substância, é o sujeito de todos os predicados. Portanto, ele não é predicado, não é característica, não é atributo de nenhum sujeito, né? Refere-se ao que não é atributo, propriedade, qualidade, característica de qualquer coisa. Esse seria o conceito assim bem clássico de substância, né? É o que pode permanecer idêntico a si mesmo no decorrer das mudanças, né? Eu, por exemplo, vou envelhecendo, eu vou mudando, mas eu sinto que eu permaneço idêntico a mim mesmo. Esse que fica idêntico a si mesmo seria a substância. Aquilo que permanece ao longo de todas as mudanças nas suas propriedades e nas suas relações. É o ser que tem propriedades e que tem relações, mas esse ser ele se mantém. Então seria algo individual, irredutível, único, que não está em outra coisa. É algo que se determina e se basta. Aqui é o bastar sendo o sentido ontológico, né? Se basta a si mesmo. Tá? Então, esses seriam alguns conceitos. Então, eu posso dizer que substância é a realidade individual. Né? O exemplo clássico ó, é um homem, um cavalo, uma pedra, né? São chamadas substâncias primeiras, né? Que são individuais. Tá? Guardem só isso que a gente vai usar, ó, é substância, ou também é conhecido por substância primeira, em grego, proto, de primeira, ousia. Tá? Por que é importante isso, né? Porque em parte da obra dessa metafísica do Aristóteles, embora ele tenha usado substância sempre no sentido individual, em alguns momentos ele ampliou o sentido, tá? Um sentido dois, podemos dizer assim, né? Que substância seria aquilo que os membros de uma espécie ou classe têm em comum. Aí ele passou a chamar de substância segunda, né? Dois ou segundo em grego é deutero, deuteropousia, né? Daí seria homem, cavalo, animal, ser vivo, né? Só que nesse sentido, para ficar clara a coisa, não haver confusão, é melhor não usar substância e usar o conceito de essência. Aí vai surgindo a ideia de essência, né? Substância, primeira, ou substância, seria para o indivíduo, né?
E essência, ou se quiser, substância segunda, seria para a classe, para a espécie, para o conjunto. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico. Ó. Pedro e João são cada um uma substância primeira. Mas eles são humanos, um e outro. Então eles têm uma essência, ou se quiser, uma substância segunda em comum. Tá? Aí já são dois sentidos. Então aparece substância e aparece essência. O que implica ou significa se eu aplicar esses dois conceitos para a ideia de espírito, por exemplo, que nos interessa muito, e para a ideia de Deus, né? Que é um pouco que o irmão Grimm tentou trabalhar com aqueles conceitos que ele trouxe. Né? Então, posso dizer aqui, tentando resumir, né? Substância, ou substância primeira, diz respeito ao indivíduo, no que ele tem de singular e inconfundível com o outro. Tá? E substância segunda, mais propriamente melhor chamada de essência, é o que um indivíduo tem em comum com outro, que é do mesmo gênero, espécie, classe, conjunto, categoria, os termos que você queira utilizar. Mas é melhor chamar então de essência. Ou, se alguém estiver usando, prestar atenção se ele está usando como sinônimo a palavra substância, como sinônimo de essência, para não ter confusão. Tá? O que seria, então, essência, tecnicamente falando? Né? Vem do latim, que é esse, que é ser, né? Que é a natureza fundamental de algo, sem a qual o objeto não poderia ser o que é. É uma característica definidora, necessária de uma coisa, sem que essa característica, atributo, propriedade, né, digamos assim, sem essa característica, atributo, propriedade, a coisa não seria o que é, né? Então, eu não posso ser espírito sem ter inteligência crítica. É uma característica essencial do espírito ter consciência de si mesmo, e assim por diante. Se eu não a tiver, eu não sou espírito, né? Então, um conjunto de propriedades ditas essenciais, sem o qual um determinado ente aqui é o ser, num determinado espaço e tempo, não pode existir nem ser pensado, tá? E um outro sentido que usa, que vocês vão ver, que facilita um pouquinho o entendimento, se vocês tiverem clareza dele, é assim, substância é o suporte para os atributos, as características, predicados, propriedades do ser, como a gente já trabalhou. Esse ser, ele tem propriedades, e essas propriedades, elas podem ser de dois tipos, né? Essa propriedade, característica, atributo, pode ser de dois tipos. Elas podem ser essenciais, são as que fazem do ser aquilo que ele é. Elas não podem faltar, porque sem elas o ser não seria o que é, né? E uma propriedade chamada acidental, né? Ou contingencial, ela está lá, mas poderia não estar, elas fazem parte do ser, mas poderiam não estar presentes sem que isso comprometesse o ser. Exemplo clássico também, que vocês veem em todo o livro de filosofia, eles brincam com o Sócrates, né? O Sócrates é o quê? Essencialmente racional. É uma propriedade essencial de Sócrates ser racional. Tá, mas é uma propriedade acidental, por exemplo, ele ser feio, narigudo, calvo, baixinho, e várias outras brincadeiras com a aparência física do Sócrates que o pessoal acaba brincando, tá? Então, resumindo novamente, substância refere-se ao indivíduo, aqui nos interessa, isso está na doutrina, a singularidade irredutível do sujeito. É um homem, um ser humano, um espírito encarnado, com sua história, com suas experiências. Aí eu estou falando de substância. E essência refere-se à classe, à categoria, à espécie a qual o indivíduo pertence. Né? Para nós, então, ao seu pertencimento essencial, ou a essencialidade do pertencimento. Pertencimento ao conjunto, né? Ser racional, ser consciente, ser livre, e o pertencimento à origem, que a gente já trabalhou, que é a ideia do Deus imanente. Né? Então, vejam, substância e essência, dois conceitos. Né? Tranquilo? Substância faz o indivíduo ser singular, além de suas aparências, e essência são as propriedades necessárias do ser ao agrupá-lo em espécies, categorias e conjuntos. Tá? Tranquilo? Então, agora, quero que vocês pensem 30 segundos, não. São duas estátuas de Zeus e de Apolo. Se eu for pegar o conceito de substância e de essência aplicado aos dois, como é que seria? Tentando pegar o que a gente já discutiu e conversou até agora,
e tentando aplicar aos conceitos de Zeus e de Apolo. O que seria a essência? Eles teriam a mesma essência, eles teriam a mesma substância, né? Só para a gente ver o potencial prático aplicado. Ó, tá? Então, ó, a diferença entre um determinado indivíduo, sua singularidade, e a espécie ou gênero ao qual pertence, que é o pertencimento, a singularidade e pertencimento. Então, Apolo e Zeus, eles têm o quê? A mesma essência, né? Ou, se preferir, a substância segunda. Qual que é a essência? Ambos são deuses, né? Essa categoria ampla, politeísta, a gente já trabalhou bem lá no começo, eu lembro, vários deuses, mas eles são deuses imortais, né? É uma das características principais de ser Deus, todo-poderoso e assim por diante, tá? Só que Apolo e Zeus, eles não têm a mesma substância primeira. Por quê? Apolo é identificado com a luz, com a juventude, ele é filho de Zeus, ele é irmão de Ártemis, por exemplo, então as relações são diferentes. Zeus é o quê? É ligado com a ideia de justiça, ele é mais velho, ele é o pai de Apolo, ele é o irmão de Hera, e assim por diante. Né? Só para mostrar um exemplo bem prático da aplicação dos conceitos de substância e de essência. Um outro muito interessante é esse aqui, ó, a diferença entre substância e essência. Pegue uma música, ó. Estava ouvindo uma música Upa Neguinho, cantada pela Elis Regina. Tá? Para mim, sempre foi a canção por excelência cantada. Só que outro dia escutei a mesma canção cantada pelo Jair Rodrigues, também com uma qualidade imensa. Onde está a questão da essência e onde está a questão da substância? Por muito tempo eu só conhecia da Elis Regina, então para mim essência e substância estavam somadas. Agora, quando você vê um outro bom cantor cantando a mesma música, você vê que a essência ela pode ser diferente, ela pode ser a mesma, notas, ritmo, melodia, é a mesma música, mas cada cantor, cada maestro põe sua maneira particular de interpretar, que é a substância, por exemplo, né? Você não vê imediatamente a mesma música, arranjos diferentes, instrumentos diferentes, cantores diferentes. Aí você está somando substância e está somando essência. Tá? Um outro exemplo, ó, em relação à moral. A essência da moral é a defesa da vida. A gente vai trabalhar no semestre que vem quando eu trabalhar a questão da moral cristã, né? É um valor universal, essencial. Agora, como defender a vida depende das características do sujeito, da substância, de seu conhecimento, das circunstâncias, do contexto, ou seja, há uma diversidade plural, né, na sustentação desse valor universal. Então, aqui é uma questão de essência e aqui é uma questão da característica individual, pessoal, singular, que é uma questão de substância. Tá? Tranquilo? Ou aplicando o conceito da liberdade aqui, ó, do Luc Ferry, né, que é um filósofo francês interessante de ler. A essência da liberdade é a capacidade de cada um, de cada pessoa, a capacidade de se criar o seu próprio caminho, o seu próprio itinerário na existência. É a capacidade de escolher e determinar o caminho. Né? A substância da liberdade é o itinerário particular de alguém exercendo a essência da liberdade. Novamente, a diferença entre essência e substância. Vamos tentando pensar isso para ver como que a gente pode aplicar lá nos conceitos de Deus daí, né? Tá? Não é fácil nem simples, né? Então, aqui eu só resumo algumas coisas assim, né? Entre substância e essência tem algumas dificuldades, né? Primeiro, acho que é bem claro, é a complexidade do assunto, não é uma coisa simples, né? Depois, o próprio Aristóteles, embora tenha enfatizado um aspecto, deixa transparecer também um outro aspecto. Com a mesma palavra, ele trabalhou dois conceitos um pouco diferentes. Um outro que atrapalhou muito, ó, são obras em grego e que têm que ser traduzidas para o latim, né? E essa tradução também acrescentou muita confusão. Várias pessoas utilizaram os dois, substância e essência, como sinônimos e como se fossem intercambiáveis, que também dificultou muito. A substância e essência esteve no centro da polêmica teológica do século III e do século IV, de parte do cristianismo, com a questão da trindade, por exemplo, né? Eles tiveram que confundir substância primeira com essência para fugirem de uma interpretação politeísta. Isso ajudou a confundir mais ainda.
né? E na própria evolução, que a gente vai ver agora em seguida, da filosofia, cada filósofo, como queria responder àquela questão última a respeito da natureza, da existência, tá? Coloca aspectos específicos, particulares da sua filosofia, da sua concepção metafísica, e dá interpretações diferentes sobre o que é essência, sobre o que é substância, que ajudou a confundir mais ainda, né? Tá? E sem deixar de destacar, de realçar, né, que se você pegar hoje, ó, tá? Então, vários consideram, então, substância e essência como a mesma coisa, e não vendo necessidade nenhuma de fazer a diferenciação, tá? Outros, eles não querem mais usar substância e trabalham a ideia de que o ser é um conjunto, um feixe de propriedades, né? Outros não trabalham também substância e preferem trabalhar a ideia de campo. O irmão Green trabalhou muito campo, né? A gente pode perceber isso, ou processo, para substituir a ideia de substância, né? Mais recentemente, aí século XIX, alguns não trabalham ou não querem trabalhar a essência e preferem destacar a existência. Lembra que a gente falou? Ser como essência e propriedade do ser como existir. Alguns existencialistas, em particular, ó, tentam enfatizar a ideia da existência. Então, veja como é um problema complexo, tem várias variáveis, né? A gente tem que estar atento para não se confundir demais, né? Tá? E, para ajudar, né, o próprio Aristóteles, né, ele desenvolveu uma ideia assim, que a substância de algo é a soma da matéria mais a forma, tá? Então, aqui, ó, a substância, que é esse selo aqui, digamos assim, ele vem de uma matéria, aqui a cera, por exemplo, a qual é aplicada uma forma, aqui é uma forma externa, o cinete, por exemplo, né, tá? Então, ele defendeu que a substância é um resultado de uma matéria indiferenciada, ao qual é aplicada uma forma, tá? Existiria, o irmão Green trabalhou, lembra? Matéria pura, primeira, básica, indiferenciada, os termos são os mais variados. E é um conceito que durou de Aristóteles até o período escolástico, né? Seria um princípio informe, definido, indeterminado, subjacente comum a todos os objetos da natureza, o que os diferencia, né? É uma matéria sem forma, tá? Ela é a origem, a matriz básica da qual todos os corpos surgem, tentando explicar a origem da natureza, né? Mas se é indiferenciada e tudo é igual a tudo, você precisa de uma forma. Só que aqui não é uma forma externa, né? Como se fosse um molde, né? Aplicado à cera. É uma forma interior. É uma ideia, um conceito, uma concepção, um projeto, né? Um entendimento. É aquilo que, quando aplicado à matéria, determina a sua realidade concreta, sua essência, suas qualidades e seus atributos, né? Para o Aristóteles, a forma é o equivalente, ou seria o equivalente à alma da substância, né? Substância seria igual, então, a uma matéria indiferenciada, a qual é aplicada uma forma que lhe dá característica, tá? Aqui uma pincelada bem rápida, essa ideia do Aristóteles, olha, dura e vai até o período de Tomás de Aquino, tá? Junta em parte com a concepção de Ptolomeu, que foi um grande astrônomo e geógrafo lá do ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, tá? E essa síntese fabulosa, sintetizada, escrita lá na Divina Comédia do Dante e tudo mais, vai até Tomás de Aquino, que faz uma grande síntese, traz Aristóteles para a concepção religiosa, no limite do dogma, né, que ele era cerceado pelo dogma, ele introduz a razão dentro do pensamento religioso e foi muito interessante. Mas, basicamente, ele preserva o pensamento do Aristóteles com as mudanças teológicas que foram feitas em relação à Trindade. Tá? Lá no período dito moderno, né, lá com Descartes, século XVII, ele tenta olhar substância de forma diferente. Né? Ele passa a dizer que tem duas substâncias. A substância que ocupa espaço, que é extensa, né? Ou seja, que seria, que nós chamaríamos de matéria, e a que pensa, a pensante, a mente, né, que não tem extensão, mas ela trabalharia em conjunto com a matéria. Né? Então ele diz, ó, tem duas substâncias, né? A coisa pensante e a coisa extensa, né? Tentando fugir e quebrar com aquela concepção, o entendimento lá do Aristóteles. Né? Leibniz, mais ou menos na mesma época, ele tenta e diz que existe uma substância só,
né, que dá explicação para o conjunto que ele chama de mônadas. Se vocês lembrarem, o irmão Green trabalhou um tempo essa ideia das mônadas, né? Seria quase equivalente, lembra do Leucipo e do Demócrito, né? Que diziam que tinha um átomo material. Os mônadas para o Leibniz seriam um átomo espiritual, né? Uma substância simples, sem divisibilidade possível, eterna, e que poderia caracterizar e explicar tudo o que existe. Então, são vários pensadores tentando, na medida da sua capacidade, pensar de forma diferente. Ó. Spinoza, mais ou menos, pouquinha coisa além desse período, acho que uma geração, ele diz assim, ó, tá vendo o que você está vendo aí? Tu tem uma substância só, uma única substância chamada Deus. Veja que interessante, né? Lembra que a gente trabalhou? Ele é um dos primeiros pensadores a fazer uma abordagem racional da ideia do panenteísmo, né? Tudo está em Deus. Deus não se confunde com a criação, né, ou com a natureza, mas ele está em tudo, né? O universo, e nós, em consequência, seríamos uma emanação de Deus. Ele volta para um sentido monista de substância, e para ele essa substância é Deus, né? Vejam como ajuda a gente a entender quando eu disser que Deus é a substância da vida, a substância da existência, e assim por diante, tá? David Hume, mais inglês, acho que ele é escocês, se eu não me engano, ele é mais prático, ele diz, ó, não tem substância nenhuma, turma, parem com essa bobagem, não fiquem discutindo essas coisas que não vão chegar a nenhuma conclusão. Se você for tirando as propriedades e as características de alguma coisa, não sobra nada, porque o que nós somos feixes de propriedades, ou de características, ou de atributos. Era uma forma de tentar explicar a natureza última, negando a própria ideia de substância, por exemplo. Tá? E, em relação à substância, ela começa claramente a perder sua importância a partir de um cara chamado Boyle, né, por exemplo, tá? Eu acho que era irlandês, lá no período da Revolução Industrial, século XVII, ele publica um livro onde ele introduz a ideia de elemento químico, né, que é praticamente o uso que a gente faz hoje de substância, né? Substância química é um dos poucos lugares em que a gente ainda trabalha a ideia de substância. Logo depois, um cara chamado Barthes, tá, que era alquimista ainda, não tinha se libertado, ainda não entendia bem essa química nova, ele estava procurando transformar ouro, mas ele estava fazendo essa experiência com urina. E aquecendo, ele começa a ver que uma substância branca, brilhante, se deposita sobre o vidro e que mais tarde o pessoal vai perceber que era o fósforo, né? Então começa a surgir a ideia de elemento químico para tentar explicar aquela ideia de substância, né? Vai um processo muito bonito, um pouco mais tarde por Lavoisier e por Priestley, né? Priestley é um cara interessantíssimo, vale a pena estudar a ideia de religião dele. Ele era unitarista, contra a Trindade, a favor da liberdade de pensamento, da religião como atitude interior, foi perseguido, sua casa foi invadida, parte dos seus escritos foi queimado, e ele é obrigado a fugir, e o final de sua vida ocorre nos Estados Unidos, tá? Ele foi conhecido do Erasmo Darwin, que era o avô do Charles Darwin, por exemplo, tá? E Lavoisier, não preciso dizer, né, foi executado, né? Ele era, além de nobre, químico, era coletor de imposto, né? E pegou o início da Revolução Industrial e foi, acho que ele foi guilhotinado, né, se não me engano. Tá? O processo continua, né? Esse cara aqui, ó, tá? Um exemplo típico de abdução ou de retrodução da crença e da confiança intuitiva. Ele cria a ideia de campo para explicar os fenômenos eletromagnéticos que ele estava conseguindo descobrir. Ele tinha uma capacidade operacional de conhecimento, de bolar os experimentos, né? E consegue criar todo um campo novo do conhecimento, né? Quase uma geração depois, esse aqui que é o Maxwell, com 4 equações diferenciais, ele faz uma padronização matemática dos trabalhos aqui do Faraday, né? E muda completamente também a questão de essência e a questão de substância, né? A ideia de campo passa a tomar corpo, né? Depois com Einstein, que, por exemplo, espaço-tempo, em relação à explicação da natureza, tá? Essa revolução aqui fabulosa, chamada mecânica quântica, o Einstein participou, mas os principais atores, o Planck, o Bohr, o
Heisenberg, de Broglie, né, e vários outros, né, o Schrödinger e vários outros que foram conseguindo bolar e montar essa concepção fabulosa que vai mudando o entendimento que a gente tem do que seria uma substância, né? Hoje de forma simples, né? Embora quem não é da área, como a gente acaba de entender, eu posso dizer que está nos quarks essa substância, dois tipos chamados top e down, nos leptons, né? Os elétrons seriam leptons, por exemplo, e nas chamadas partículas intermediadoras de força, né? Fótons, gluons, que por sua vez são ativações de um campo quântico, né? E mais ainda, ó, aqui tem uma pequena tabela sobre o que as pessoas achavam de que o universo era feito, né? De Newton até aqui uma teoria nova, ainda um pouco especulativa, que diz, ó, que tudo é feito de campos quânticos covariantes, né? Tá? Veja que interessante. Como a ideia de substância e de essência lá do desafio dos pré-socráticos, que permite montar toda a questão da filosofia, né, e parte da ciência, hoje a gente está chegando a essa ideia que seria um campo quântico covariante. Ainda é especulativo, a gente está mais ainda em espaço-tempo e campos quânticos que ainda não se falam muito, né? São duas realidades, lembra do Spot? Ó? Espaço e tempo explica alguns fenômenos, campos quânticos explicam outros grupos de fenômenos. É a ideia do mosaico, lembra que a gente trabalhou? Campos quânticos covariantes é uma tentativa de juntar, de dar unidade a esses dois conceitos. Daí tá, né? Feito. Então, seguindo adiante, ó, e aplicando ao que nos interessa, o que a gente pode conversar, ó, essência e substância, né? Eu posso me perguntar, ó, qual é a essência do ser humano? Lembra que o irmão Green trabalhou o ser do ser humano, né? Qual que era o ser do ser humano? Então está perguntando qual que é a essência do ser humano, não é isso? Eu posso responder, ó, é o espírito, né? Qual que é a essência do espírito? Opa, a inteligência crítica, né? Não é inteligência, todo ser vivo tem, mas uma inteligência que eu posso modular dizendo que é uma inteligência crítica. Qual é a essência dessa inteligência, né? A crítica, opa, daí eu estou aqui, ó, inteligência crítica. Qual a essência da crítica? Opa, posso dizer que é consciência. Qual a essência da consciência? Posso tentar explicar dizendo que é o conhecimento. Então vejam que é um conceito que ele tem a sua utilidade e permite que eu entenda e compreenda muito mais do que eu compreendo do que eu estou entendendo. Tem questões que a ciência já tem condições de fazer ou dar algumas respostas, então tem questões que são importantes e interessantes, mas que a gente ainda não consegue dar ou encontrar essas respostas todas, né? Tá? Posso falar aqui a mesma coisa ainda, né? Qual que é a essência do espírito? Aquilo que a gente trabalhou. Posso destacar individualidade, singularidade, inteligência crítica, consciência de si mesmo, consciência de valores, capacidade de fazer escolhas e ser responsável por essas escolhas, a contingencialidade, né? Ou seja, o fato de ter sido criado e de depender, de sua existência depender de uma causa externa, ou interna, se eu trabalhar a totalidade, né? Então, estou trabalhando de essência do espírito, né? Dentro daquele conceito lá do Aristóteles, né? Se eu perguntar qual a substância de um espírito, né? É o seu acervo, é o seu conhecimento acumulado, são suas experiências, suas vivências, suas convivências próprias, as pessoas e os fatos e os acontecimentos com os quais ele teve relação, né? Lembra ser, propriedade e relações, seus valores, suas escolhas, ou seja, a sua trajetória. Então, quando eu pergunto a respeito da substância do espírito, ó, parte da resposta, trajetória, acervo, conhecimento acumulado e assim por diante, né? Tá? Então, qual a substância de um espírito? Trajetória, escolha, valores, acervo, o seu legado, o que ele fez, o que ele deixou para os outros, só ele fez, né? Então é uma particularização, individualização, ou que interessante, eu gosto muito disso, a singularização da sua essência de espírito, né? Quando eu trabalho o ser, ó, estou respondendo lá aquela pergunta lá filosófica bem básica, né? Ó, é a composição de sua substância e de sua essência.
né? Apesar de todo o conhecimento que a ciência acumulou, ainda são conceitos que podem ser usados de forma útil, né? O que eu sou, o que é o ser, o que existe, é uma composição de substância e de essência. Essa frase é bonita, né? O fluir do ser que se sustenta entre, se equilibra entre essência e substância. Esse é um conceito filosófico chamado esse, que é uma forma verbal do verbo ser no latim, tá? Fluir do ser que se sustenta entre essência e substância. Né? Uma composição de substância e de essência, um equilíbrio, uma singularização da essência. Né? Veja como eu consigo trabalhar alguma coisa. Se eu aplicar a Deus, né? Deus como essência da vida, essência do existente, Deus como substância da vida, substância do existente. A mesma frase do fluir pode ser aplicada aqui, ó, fluir do ser, que se sustenta entre essência e substância, entre o universal e o singular. E, ao mesmo tempo, é justamente do equilíbrio entre substância e essência que há o espaço para escolha, para a liberdade, para a imaginação, para a criatividade. Né? É justamente do equilíbrio do universal e do singular, né? Que permite que eu crie o espaço para o espírito, para a sua ação, para a sua liberdade de construir e determinar-se. Né? Qual é a essência da vida, do existente? É Deus, né? E não preciso nem fugir aos conceitos básicos do Kardec, a causa primeira e inteligência suprema. Né? Quando eu aplico a ideia de essência a Deus, eu estou falando de uma característica, tá? Digamos assim, do que existe, do universo, do ser, do espírito, sem a qual não poderia ser o que é. Por isso que Deus é um conceito tão fundamental para nós, né? É uma característica definidora, necessária do existente, de modo que sem ela o existente não seria o que é. Ou seja, lembra aquela pergunta filosófica mais básica, né? Por que existe algo e não nada? É justamente a resposta de Deus. É o que faz com que o universo seja o que é. Né? Não se pode perder a essência sem deixar de existir. Né? Nesse ponto, a gente trabalha. A existência é importante, mas é a expressão dessa essência, esse equilíbrio entre esses dois aspectos. Né? De tal forma que eu posso somar dizendo, ó, tá? Entre essência e substância, sem nunca perder a sua extraordinária consciência de ser, na sua substancialização, de estar ali, aqui, lá ou acolá, sem deixar nunca de fazer toda a expressão inerente dos elementos que compõem a essência de todo o seu ser. Então, quando eu trabalho Deus no aspecto da essência e da substância, essa frase ela resume muito bem isso. A substancialização de estar num certo espaço, num certo tempo, num certo contexto e numa certa circunstância, sem deixar de expressar o que é inerente, a característica básica, essencial de ser, de todo ser. Né? Ou ainda, posso dizer, né, que tudo que existe está consubstanciado. Demonstra que o ser humano é substância, enquanto Deus é a totalidade, a essência do que se pode pensar, criar e viver. Como ajuda a gente a entender. Esclarece, não. São conceitos complexos, difíceis, a gente tem que estar sempre discutindo para tentar explorar, mas, opa, já dá alguma indicação, algum caminho que facilita com que a gente entenda esses conceitos, tá? Essencialidade do pertencimento, ó, que o irmão Grimm tem trabalhado durante muito tempo, né, é uma propriedade essencial do ser inteligente de cada parte do sistema complexo da totalidade. Eu estou falando da essência de se pertencer ao quê? À totalidade. A ideia de Deus como totalidade, né? É uma propriedade sem a qual o ser não é, ou seja, o pertencimento. Sem o pertencimento ele não é. Faz parte de sua essência pertencer. E aí, é claro, a ideia do amor, que é o talvez o mais profundo alcance que a gente teve para descrever essa ligação, esse pertencimento. Né? E quando eu digo e falo da singularidade, é uma característica substancial do ser inteligente, do ser que tem história,
de cada parte do sistema complexo, da totalidade. Ou seja, é uma característica sem a qual o ser não é. Né? Se a parte não tiver sua singularidade, sua história própria, a contribuição que ela faz para a totalidade é limitada. Né? Seria uma visão mecânica de totalidade, né? E não uma visão orgânica de totalidade. Né? De tal forma que eu posso aí tentar fechar dizendo, né, em relação a esse conceito de essência e substância. Em Deus, eu tenho o princípio universal, que é a essência, e o princípio individual, que é a substância, se encontrando e se sobrepondo. Se Deus se expande, ou ele é a totalidade, ele é o conjunto do que existe, eu tenho no conjunto do que existe a essência e a substância, o universal e o singular, se sobrepondo, trabalhando em conjunto. Dois aspectos de uma realidade bastante complexa. Né? Acho que seria mais ou menos isso aí, meus amigos, né? Depois, se quiserem, a gente discute. Só queria mostrar aqui para vocês terem uma ideia do que está planejado até o final de junho, né? Antes do intervalo lá de julho. Então, hoje seria essência e substância, tá? Aí o Mário Bittencourt, no dia 21, vai trabalhar Deus e a filosofia do processo, que é principalmente de um filósofo matemático chamado Alfred North Whitehead, que foi professor e depois foi colega do Bertrand Russell, e que ele procura ver na essência da realidade a ideia do processo. Então ele vai tentar trabalhar como que a ideia do processo é a ideia do que flui, a ideia do movimento, né? Lembra da incerteza e da indeterminação, do caos, que são ideias que o irmão Green trabalhou recentemente. Elas permitem assim que a gente veja com um pouco mais de clareza quando a gente trabalha aqui a filosofia do processo, né? No dia 28, o irmão Rui vai trabalhar a ideia do campo mediúnico, que foi uma grande ideia no final do, 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 das apresentações lá do irmão Green, que ele trouxe, né? E como que interpretações, conceitos diferenciados de Deus permitem que essa ideia do campo mediúnico ganhe corpo, cresça e passe a ter um significado muito importante para a gente entender mediunidade, comunicação, ligação, tudo, totalidade e assim por diante. No dia 4, nós teremos aqui o irmão Bernardo, né, com toda a sua experiência de engenheiro e principalmente de artista. Ele vai trabalhar como a arte, tá, tem mudado, tem permitido que a gente vá transformando o entendimento que a gente tem de Jesus. Um trabalho muito bom, mostrando a parte pictórica, né? Teremos no dia 11/6 com o irmão Reginaldo. Ele tem estudado nas últimas décadas com muita ênfase, né, a questão da educação espírita, como que a moral cristã afeta a educação, né? Essa frase sintetiza bem: aprender a viver e viver aprendendo. No dia 18, a irmã Angelina, né, que é advogada, ela vai trabalhar a chamada teodiceia, né? Como, quando eu ressignifico o conceito de Deus, eu mudo a ideia de justiça, né? Fujo do pecado, do castigo, da punição, do Deus externo, e vem a questão da responsabilidade individual na determinação dos seus comportamentos, né? E no dia 25, aí vai ser falado de Deus e como que a ideia de sentido e significado da existência tem se alterado a partir aí da ressignificação dos novos conceitos, então, né? Tá joia? Então, acho que a gente poderia encerrar essa parte, né? E vamos para o encontro lá no Google Meet, então, né? Até daqui a pouco, daí já conversamos daí, tá? Ai, professor. Foi intensa, hein? Oi? A aula foi intensa. Mas deu para ter uma ideia, pelo menos, sim, não? Sim, muito boa. Muito obrigada, parabéns, foi ótimo. É que é um tema muito complexo, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, e quando você vai ler, cada um fala uma coisa, né? Aí a gente fica confuso, né? Então tem que ir lá na raiz, ver direitinho o que era, como foi usado o termo, para daí começar a ficar um pouco mais claro daí, né?
E ajuda, né? Parte do entendimento da mensagem do irmão Green, eu acho que passa por a gente entender, afinal de contas, o que ele está querendo dizer por essência e por substância da lição, né? Mas fiquem à Professor, vontade. Oi. eu fico assim, ainda com muitas dúvidas comigo mesmo com relação à questão da fé. Quando o professor Mauri trouxe aquela frase, né, eu sou a fé, eu fico assim, me perguntando muito como que é a minha fé, né? Podia ser 9, não? Pois é. É que acho que ela está com o microfone ligado. Eu fico perguntando assim, São 5, né? como que é a questão da fé, e que às vezes eu falo assim, Epa. ela tem que desligar o microfone. Eu fico me perguntando assim se eu sou a fé, né? Porque eu ainda não consigo fazer a transição desse eu tenho a fé para eu sou a fé. Às vezes eu fico me perguntando assim, quando eu vejo, fico refletindo, se eu sou a fé, se eu tenho a fé. Por quê? Não sei se é porque a gente acaba trazendo, né, coisas da cultura nossa, do que é a fé, do que a gente teve de modelo de fé. E eu me lembro, assim, que teve uma vizinha, né, que conseguiu alcançar uma graça, ela colocou lá fez uma placa, colocou no portão, fez toda aquela, falando que ela tinha conseguido, ela tinha ficado muito doente, conseguiu. E eu fiquei pensando, falei, mas que fé é essa, né? Eu não sei ter, eu não sei essa fé, eu não consigo nem compreender e nem entender muito. Então eu me pergunto muito sobre essa, eu não consigo fazer essa transição. Eu tenho a fé, eu sou a fé. Porque ainda para mim, ainda tá, eu tenho assim, será que eu tenho fé mesmo? Porque eu penso assim, às vezes eu preciso passar por tantas coisas mais difíceis para eu reforçar minhas orações, para eu reforçar minha ligação com Deus. Porque às vezes quando está tudo bem, né, então você fala assim, não estou precisando, né, tá fazendo a ligação com Deus. Mas quando a coisa pega, aí você fala assim, eu preciso me ligar com Deus, preciso orar mais, tal. Então eu fico me perguntando muito isso. Eu não tenho isso claro ainda para mim, né? Eu não sei se os outros irmãos já conseguiram fazer essa transição, mas eu não consigo. Uhum. Eu acho que é sempre um grande desafio, né? Mas eu não ficaria muito preocupado com os termos, né? Primeiro, não é uma colocação do professor Mauri, é uma colocação antiga, já medieval, a respeito de como você faz a abordagem da fé, né? Quando você fala em ser a fé, na realidade você só está enfatizando o componente pessoal, né? Próprio, singular de cada um, na afirmação do que se é, né? É só isso que você está fazendo. Quando eu digo que eu sou a fé, pegue a palavra lá, crença e confiança. Quando eu digo que eu sou a fé, eu estou dizendo que eu sou a crença e a confiança em quem? Em mim. No que eu conheço, no que eu sei, na força que eu tenho, na coragem que eu tenho, na capacidade que eu tenho de determinar as coisas e tudo mais. Para nós, a fé, ela não tem nenhuma ligação com a graça. A ideia da graça alcançada, ela não faz sentido para nós, né? Porque ela implica em milagre. Claro que eu posso entender que a pessoa faça a prece e que isso a ajude de alguma forma a se compor e ativar os seus mecanismos, a gente chama de mecanismo, via medicamentosa natural de cura, né? Que ela possa de alguma forma alcançar equilíbrio, que a fé ou a prece permita que ela dialogue com pessoas que a possam, desencarnados ou encarnados, que a possam ajudar, com certeza. Mas acho que assim, a gente nunca vai ser a fé nesse sentido. Eu acho que a gente estava discutindo quinta-feira agora no exercício mediúnico. Ela não é uma chave de 880. É aquela pequena catraca que vai girando e não volta quando eu acordo de manhã e me pergunto o que eu posso fazer hoje para ser melhor, né? São as pequenas mudanças incrementais que eu vou fazendo que permitem que eu vá compreendendo cada vez mais quem eu sou, compreendendo cada vez mais o meu potencial, alcançando o meu entendimento do que eu sou capaz de fazer, do que eu tenho coragem para sustentar, do que é o meu dever. É nesse sentido. Esse sentido da redenção, da epifania, do sentido que, descobri, sou e tenho a fé, é algo que não faz muito sentido para a doutrina. A fé, ou seja, é um conhecimento, é uma crença, uma confiança construída aos poucos, na medida que eu vou enfrentando as contingências, vou superando os desafios, vou me colocando
cumprimento de deveres e assim por diante, né? Então, todos nós temos a crença e temos a confiança em nós, e com certeza amanhã a crença e a confiança ela vai ser um pouco maior, ela vai ser um pouco mais ampla, porque daí eu vou me fazendo. Nesse processo de crença e confiança, vou me alcançando, vou alcançando a ideia da imanência, né? Nesse diálogo interior, eu vou alcançando que existe um vetor, se a gente quiser usar esse termo, ou que existe um indicador de significado para a existência e assim por diante. Mas eu acho que assim, se a gente olhar para a fé como um processo gradativo de construção, né, e que cada dia a gente é um pouquinho mais confiante em nós mesmos, e que a gente acredita um pouquinho mais em nós mesmos, e que eu consigo sustentar um pouco mais hoje do que eu consegui sustentar amanhã, eu estou caminhando nesse sentido de ser a fé. Mas vejam, é só uma terminologia. Eu posso falar exatamente a mesma coisa. Posso dizer eu sou a fé, ou posso falar eu tenho a fé em mim mesmo. É a mesma coisa. Tem o mesmo significado de fé, tá, turma? É que, claro, ser a fé, ela explicita um pouco mais do que ter a fé. Na realidade, ela serve mais para contrapor eu ter a fé na igreja, percebe? Eu ter a fé no dogma, eu ter a fé no magistério. Aí eu estou colocando o objeto da crença e da confiança fora, tá? E quando eu falo ser a fé, eu estou tentando trazer o motivo de eu acreditar em confiar no meu acervo, no meu legado, na quantidade de conhecimento que eu tenho acumulado a respeito do que a vida é e do significado que ela tem, tá? Então, basicamente, seria isso, tá? Porque as pessoas põem, né, ter a fé fora, infelizmente, parte do catolicismo acaba colocando isso, você é alguém que tem que ser humilhado, né? Você é muito pequeno e tudo o que você é depende de alguma coisa fora, né? E isso para nós não faz sentido. Quando eu mudo a terminologia, eu creio que é só para a gente enfatizar essa diferença, porque a essência é acreditar e confiar em você mesmo. Lembra que a gente falou da ideia do tético, da afirmação da tese de si mesmo, tá? É isso que a fé implica daí, né? Tá? Não sei se ajuda. Obrigada. Esse é um desafio. Um desafio. É, ajudou bastante. Nossa, gostei mesmo. Muito obrigada. E adorei a aula também. Foi muito bom. Beleza. Quem mais, turma? Alguém mais aí quer colocar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu só não vejo as mãozinhas levantadas, mas quem quiser ir falando aí, fique à vontade. A Cristiane Petrelli. Opa, Rui já está aí. Fale, Cris. Acho que o microfone, né? Está sem áudio. Sempre esqueço. Então, foi falado muito na crença, né? E não tinha se falado ainda na confiança. E durante a semana eu pensei muito nessa ideia de confiança, associada um pouco a essa autoafirmação, né? De afirmar e criar uma força interna, né? Existe uma situação que o ser encontra em si mesmo algo que se revela-se a si mesmo, né? E o senhor acabou de comentar sobre isso, né? E eu pensei também no sentido cultural que algumas relações, elas me vem a palavra, meio que elas distanciam, né, o ser dessa relação, quase como uma autoproteção mesmo, para não se deixar se ver ou não se deixar fluir, né? Não, no certo sentido de uma humildade, né? De sentir também. Não estou sabendo explicar direito, mas me veio muita coisa. Assim, mas você sabe, né, que é bem isso. Desde o termo hebraico, eu acho que é emuná, mas eu não me lembro bem qual é o termo hebraico. Depois o grego, que é pistis, e depois fides em latim, todos eles têm essa dualidade, né? Que é o que você levantou bem. É acreditar
mas também implica em acreditar e confiar que alguma coisa é verdadeira, né? O que muda? Exatamente é o objeto dessa crença, né? Como é que as igrejas conseguem manipular as pessoas, né? Essa questão essencial da crença, eles distorcem e dizem que você não tem que acreditar e confiar em você, né? Você tem que acreditar e confiar em mim, no sacerdote, na igreja, nos dogmas, né? Tantos que eles têm a ideia do magistério da igreja, né? Ela que determina, ela que explica, ela que conduz, ela que dá a graça ao dom, como foi levantado, que faz o milagre. Quando, na realidade, o grande segredo da religião, usando a palavra da moda, né, é o empoderamento que a fé faz de cada um, né? Não é megalomaníaco, não é exagerado, como a gente vê nos adolescentes e tal, né? Mas é a crença e confiança que eu posso me determinar, que eu posso sustentar as minhas escolhas, que eu posso enfrentar os desafios difíceis que a vida vai me colocando, que eu tenho a capacidade de explorar, por curiosidade, novos aspectos e entender coisas que antes eu não dominava, mas sempre bem nessa linha. Eu tenho que acreditar e confiar. Tanto que eu digo assim, ó, falar em fé para vocês, reduzam sempre a crença e confiança em algo. Se você quiser usar ser a fé, você está dizendo que a crença e a confiança é em você, em o que você é. Essa tua trajetória fantástica de várias encarnações que determinaram amor e conhecimento. A gente vai trabalhar mais tarde no semestre que vem. Que determinaram acervo e legado, né? Eu construí muita coisa, e eu sei muita coisa, e eu posso fazer muita coisa, né? E quanto mais eu confiar em mim, né, naquele sentido de ter a capacidade de empreender, né? Eu acho que uma das grandes, e até tirei ali o slide porque ia ficar muito, acho que uma das grandes características da doutrina é esse sentido da pessoa se autoconhecer, ela ganhar essa confiança e essa capacidade que ela tem de fazer e de construir, né? E a doutrina é esse conjunto de instrumentos e de instruções que capacita essa pessoa a usar no máximo, a usar no seu melhor essa habilidade de se determinar e de ir construindo as coisas aí, né? Então, câmbio. Obrigada. Obrigado a vocês, Tony. Mais alguém? O Rui cobrou, eu vou passar para o Rui e a programação restante, tá? Até para vocês darem uma olhada. Se quiserem colocar ou sugerir algum outro tema, nós temos ainda espaço, tá? Fiquem bem à vontade daí, né? Tá? A Nájila pediu a palavra. Aí, pode falar. Diante do que a Rosângela colocou, e a Cris, e o Dr. Mário também colocou, eu acho que nós temos que ter o cuidado de um crescimento que nos permita o tempo todo reconhecer esse poder em nós e no nosso entorno. E que esse entorno inclui tudo e todos. Para a gente não ficar alguém quase fazendo uma redoma em torno de nós e nos sentindo maiores. Ter o cuidado de reconhecer essa grandiosidade que há em todos. Já sabendo que muitos nesses todos nos apresentarão faces muito difíceis. E seguindo o grande trabalho do nosso irmão Buda, desenvolvermos todos os dias a compaixão. Ela nos permite reconhecer a grandiosidade em todos, mesmo quando eles estão nos mostrando faces muito difíceis, às vezes horríveis mesmo, que nos levam quase a nos desequilibrar diante da situação. E a gente continuar acreditando que ali há uma grandiosidade que não está sendo expressa. E nós vamos ter que ajudar essa pessoa a alcançar a capacidade de expressar. Assim como muitos sempre estiveram e estão, o tempo todo, nos auxiliando na expressão da beleza que cada um de nós é. E o Espiritismo, por excelência, nos ajuda muito nisso. Porque trabalha valores o tempo todo.
a doutrina espírita, o movimento espírita, mesmo com toda a sua dificuldade, está aí nos auxiliando a trabalhar valores e nos convidando a trabalhar os valores. Até para nós queremos, efetivamente, o tempo todo, sermos caridosos, sermos trabalhadores, sermos agentes na humanidade. Senão a gente começa a ficar teórico, e é um perigo ser teórico. Claro, eu imagino como química, como farmacêutica, sou super a favor das teorias. Deus me livre de prática sem teoria. Mas também Deus me livre de teoria sem prática. As duas têm que andar muito juntas. Porque é nessa união das duas que nós criamos sustentabilidade para sermos, na medida do nosso possível, homens bons. Câmbio. Gostei de saber que você é farmacêutico. Devia ter contado mais do Lavoisier e do Boyle. Você devia ter contado as histórias deles aí. Ótimo. Que são maravilhosas, gente. Nossa, você vê o trabalho e o percurso dessas cabeças ao longo da história para entenderem toda a química, por exemplo, né? Eu fiquei ali vendo o senhor mostrando e pensando no Niels Bohr. Claro, né? Você vê o desafio, né? O cara quase morre quando foge do nazismo, não sei o quê, que ele é transportado de avião. Daí a gente deve a coragem, né? Sim. A gente deve a crença e a confiança que esses homens tiveram em si mesmos. Você olha a história deles, vê que em alguns momentos eles titubearam, em alguns momentos eles se levantaram, em alguns momentos eles tiveram a coragem, eles sofreram as consequências daquilo que eles acreditavam, né? Mas eles conseguiram deixar uma marca, né? Eles são exemplos típicos de ser a fé, né? De ser a fé neles, né? E a gente não tem o alcance deles, né? Mas no pouco que a gente tem, né? Eu acho que esse desafio da gente ser a fé, eu acho que está posto, né? Eu acho que isso aí é legal, vale a pena que a gente aceite esse desafio aí, com certeza. Sim. Muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguém? Também, professor, os primeiros filósofos, né? Pré-socráticos que antecederam, né? Eu acho para a época, né? Eles também começaram a pensar, a refletir. Acho bem interessante essa história, né? Você vai ali na Sicília, em Agrigento, né? E daí você não tem como não pensar no Empédocles, né? É uma coisa interessante, as lendas, as histórias, né? Sabem que tem 1000 histórias, né? Sobre como ele morreu. Um deles que ele se atira no vulcão lá, que é o Etna, né? Qual que é ali que tem próximo, né? Então você vai lendo, escreviam em poesias, né? Ele tinha um pouco de curandeiro, um pouco de mágico, um pouco de místico, e daí você vai vendo como foram histórias difíceis, né? Que as pessoas assim tiveram que brigar muito. Ali o Heráclito ali, né? Que o Demócrito que vocês veem, você vê que a maioria dos retratos coloca ele rindo, né? Porque ele dizia que ele era o filósofo que ri, porque era a forma dele enfrentar os desafios, né? A alegria, o sorriso. Então, cada um deles ali, em vez de você pegar, falou que era água, que era o fogo, não sei o quê. Quando você lê um pouquinho mínimo que a gente conhece muito pouco da história de cada uma dessas pessoas, nossa, é uma coisa muito bonita de ver, né? Sempre sendo a fé, sempre fazendo o tético, sempre se afirmando. Não eram perfeitos, não eram maravilhosos, fraquejaram em vários momentos, mas em algum momento eles foram a coragem, foram a fé, a confiança, a crença e conseguiram sustentar o novo. Tanto que nos modificou, né? Tanto que a gente lembra deles, porque eles trouxeram o novo e fizeram o contexto e a circunstância de hoje ser o que é, por causa do trabalho deles, né? Câmbio. Estamos hoje... Eu diria que estamos hoje num momento maravilhoso de mostrarmos que somos a fé, até mesmo porque a gente vem numa cultura de assuntos ruins.
Desculpa a expressão, mas é isso. E se não formos a fé o suficiente para nos frearmos, nós somos capazes de, numa roda de comemoração de aniversário, batizado, crisma, nascimento, casamento, seja lá o que for, permitir que enveredemos num grupinho qualquer, com assuntos sarcásticos, com críticas pejorativas, aí já não é crítica, porque ficou pejorativo, não é crítico, enveredarmos por assuntos que a gente teria que estar em prece por eles, a gente está ali falando de forma sucateada e sucateadora. A gente vive um momento maravilhoso para sermos a fé, para mostrar a nós mesmos que acreditamos, inclusive, na nossa função como missionários. Porque fé não é acreditar em algo interno, acreditar no nosso interno, acreditar na nossa condição missionária. E o tempo todo colocar para nós mesmos, sou missionário. Porque aí a gente vai frear no que come, no quanto come, na hora que come, no conteúdo que lê, no conteúdo que compartilha, no tempo que gasta lendo mensagens, quais as mensagens do nosso grupo espírita que vale a pena ler, quais as que vale a pena só passar adiante, ou apagar para mim. Graças a Deus existe a tecla apagar para mim, e deixa para o outro que se interessar e passa aquilo. Não é a gente que passa, mas a gente tirou da nossa tela. Não, eu preciso fazer algo mais importante do que ler esse conteúdo. Né? No meio do trechinho dele tem expressões que denigrem até os conceitos que nossos orientadores espíritas têm, nossos orientadores espirituais têm nos trazido. E esse ser a fé inclui isso também. Umas vezes a gente vai ter coragem de escrever para a pessoa, outras a gente escreve, a gente já sabe que escreveu e o próprio grupo não agradou da gente ter escrito, não escreve, mas escreve em pensamento, escreve em vibração. O apagar para mim vai junto com uma vibração, um pensamento bom, para que reduza esse tipo de conteúdo, porque ser a fé inclui essas coisas. Como diz um amigo, né, tem um grande amigo que é o Paulo Wederhoff, né? Ele falava que a primeira grande missão é melhorar a si mesmo. Ah, sim. É evoluir, né? Então, que a gente possa ser a crença e a confiança, né? Nesse sentido, né? A nossa expressão, que é a substância, né? Que é a singularização da nossa essência, que é espírito, que a gente possa ser sempre o acervo positivo, o legado construtivo e assim por diante, né? Com certeza. Mais alguma coisa, turma? Alguém mais aí que queira? A Cris pediu a palavra. Quem? A Cris. A Cris. Só uma pergunta. A gente pode dizer que eu posso me consubstanciar com a beleza, consubstanciar com o amor, com a verdade e com o outro também? Com certeza, eu acho que sim. Pegue no sentido da estética, né, que você trabalha muito, né? O que cada artista em particular faz? Ele substancializa uma essência, né? Que é o que mesmo que seja uma obra de crítica, pegue Guernica, por exemplo, né? É uma obra de crítica, mas o que ele faz? Ele substancializa a negação de um momento estético, né? Então, quando eu faço a questão moral, por exemplo, a moral é um princípio universal, uma essência, defesa da vida. Como cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade, consegue sustentar o que é a defesa da vida, em função do conhecimento, da habilidade, do momento que eu estou vivendo, eu faço a substancialização. A arte é típica desse aspecto, né? Cada artista em particular, ele faz a substancialização de um aspecto. Lembra que a gente trabalhou arte como forma na semana passada? Ele substancializa o alcance que ele fez dessa essência. Lembra da forma do Aristóteles, né? Substância, matéria indiferenciada. A forma é o padrão, é a concepção, é a ideia, é o conceito, é a vontade, digamos, fazendo e estruturando o que é informe. É o que o artista faz. Só que aquele jeito particular de fazer a estátua do Apolo, por exemplo, tem a substância dele. Um outro vai pegar a mesma essência,
e vai fazer uma estátua um pouco diferente. Quando a gente sabe que não está ocorrendo, quando um copia o outro e não tem substância nenhuma naquela reprodução, né? Aí, o que diferencia o artista? É quando tem a substância, tem a essência e tem a substância naquele momento. É bem legal, acho que é bem essa ideia mesmo, Cris. Perfeito. Mais alguma coisa? Agradecer e sair. Mas o senhor nos chacoalhou muito, viu, doutor Mário? Hoje, especialmente. Foi? Não. Vou voltar a ouvir, copiar algumas partes dos seus slides ali, repensar, pensar. Espero que não demais, né? Mas... Uma aula maravilhosa. Não, muito, mas é muito no sentido bom. Tem que agitar um pouquinho, né? Pensar um pouco diferente, né? Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço, turma. Sempre um prazer estar com vocês aí, né? Esses conceitos vão nos esclarecendo, porque exemplo, a essência, a substância. Eu sempre fiz uma confusão e tentava ir ler. Uma hora entendia uma coisa, depois não entendia mais, e depois, meu Deus, agora trouxe um outro exemplo de uma outra forma. Nós vamos ter que entender. Mas é bem obrigada, confuso. Querido. Foi ótima aula, obrigada. Aliás, estão sendo maravilhosos. Que bom, turma. Verdade. Bom, já deu o nosso horário, Mário. Se ninguém mais tiver alguma consideração, fique à vontade para encerrar. Eu que agradeço aí a presença de todos, a participação. Fiquem à vontade para darem uma olhada de novo. Se tiverem algum questionamento, a gente volta a conversar. Manda aí para o Rui alguma colocação, alguma coisa assim. Eu, como combinei com o Rui, eu vou colocar aquele último slide lá que tem a programação para vocês. E eu acho que eu vou mandar também o que está esboçado, ainda não está fechado, para o próximo semestre. Aí vocês fiquem com a liberdade de colocar outros temas, como foi levantado lá, eu não tinha pensado em abordar, mas de repente o problema do mal, enfim, uma série de coisas aí, vocês fiquem bem à vontade. O que está fechado vai até junho, né, o final de junho, e o do próximo semestre está esboçado, mas a gente tem flexibilidade para ir fazendo as alterações aí conforme o interesse, né, tá? Muito obrigado a todos, então. Bom final de semana e nos vemos, acho que vamos levar algumas semanas ainda para a gente voltar a conversar, né? Tá bom? Boa tarde a todos. Tudo de bom. Um grande abraço. Felicidade. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, Nádia.